Já pensou citar a Hannah Arendt em alguma redação sua de 2023? Concurso público, vários concursos públicos aí com edital e redação abertos, Enem, vestibulares por esse Brasil de Deus aí, e ter repertório, ter citação, saber o que falar, conectar, né, as ideias com alguns pensadores, filósofos, sociólogos, momentos históricos, traz muito ponto para você, faz a sua redação ter muito sentido, né? A sua argumentação é bem completinha. Então, para isso eu separei aqui, eu quero te explicar quem é a Hannah Arendt, né? Quem ela foi, o que ela faz, o que ela escreveu, algumas teorias e como você aplica isso na sua redação, tá bom? Então, fique comigo porque a aula hoje vai te ajudar muito este ano e nos próximos também, eu tenho certeza. Oi, meus amores, tudo bem? Eu sou a Chay, prof de português e redação aqui do Português Sucesso. Trago para vocês semanalmente análises de editais, correções de redação, modelos prontos, citações, repertórios, como fazer, como argumentar, tudo de redação para você. E hoje, especificamente, sobre a Hannah Arendt, tá? Você deve estar se perguntando aí, Chay, você também corrige redação? Corrija, aqui embaixo tem um pacote para você completo aí para que eu possa corrigir essa redação que é tão importante, né? Eu, enquanto prof e corretora, tá? Podendo olhar a sua redação de acordo com o edital que você vai fazer, o concurso público, eu consigo direcionar se estamos no caminho certo, se é aquele estudo ali, o que você precisa reforçar, o que você precisa melhorar, tá? E, independente disso também, né? Toda semana tem vídeo novo no canal, então deixe seu like, ativa a notificação, já fica aqui junto comigo por dentro do canal, porque assim a gente conversa toda semana e fica bem legal. E agora a gente vai falar então sobre a Hannah Arendt. Para você que não conhece a Hannah Arendt, né? Ela é europeia, então não é aqui, né, da nossa América, não é estadunidense, mas ela ficou muito tempo nos Estados Unidos, ela teve uma formação acadêmica nos Estados Unidos, muitas pessoas confundem a Hannah, né, e ligam ela a ser uma americana, mas ela não é. Ela também é de origem judaica e teve toda essa vivência em relação à Segunda Guerra Mundial, tá? Por isso que a análise de comportamento, tudo que a Hannah escreve, tem sempre muito envolvimento aí com o movimento nazista. A gente já vai falar um pouco mais profundamente sobre isso. Antes de tudo, eu quero que você tenha o seguinte pensamento e me acompanhe, né? Repertório na redação é importante porque sempre que você argumenta, tá? Isso seja numa fala em casa, seja na redação, seja no TCC, não importa. Todas as vezes que você argumenta, você precisa ter uma base que prove o porquê da sua argumentação. O porquê da minha argumentação são fontes da minha cabeça e coisas que eu acredito. Mas tudo aquilo que você acredita precisa vir baseado também em leituras, a coisas que você sabe e suas vivências. A pauta da aula de redação hoje é Hannah Arendt, então a gente vai caminhar profundamente em como você usa essa filósofa tão importante para, né, você conseguir citar e argumentar. Primeira coisa, eu quero te lembrar que existe uma obra da Hannah Arendt que se chama As Origens do Totalitarismo, tá? Dentro dessa obra, eu vou trazer para vocês duas teorias bem legais da Hannah que vão funcionar aí em muitos temas. Primeira teoria que ela vai trazer é a respeito do imperialismo. Então ela vai contextualizar e mostrar pra gente o quanto o imperialismo vai dar origem ao que a gente conheceu depois sobre o nazismo, e aí a gente entra nas tratativas da Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque ela vai lembrar a gente que o imperialismo, né, é a questão de um país dominar o outro, fronteiras, dinheiro, poder, tá? E que essa relação de poder, quem tem mais dinheiro, quem manda mais é superior, é a base do que vai nascer em relação ao nazismo depois. Como que a gente aplica isso na redação? A gente lembra que sempre que a gente tem um problema social, a gente tem uma classe dominante. Então traz na perspectiva de dia a dia brasileiro aí, seja qual for a sua banca, FCC, FGV, seja Enem, você vai trazer uma questão de eu tenho sempre uma população dominando a outra, tá? Então, isso é muito importante. A primeira teoria que a gente tem ali a respeito da totalidade, a respeito do totalitarismo
e trazendo essa questão do imperialismo. A segunda teoria que a Hannah traz dentro ainda, né, das origens do totalitarismo é a mentalidade alargada. Ela vai trazer e explicar pra gente o que seria a mentalidade alargada. Seria realmente o que a gente tem, uma pessoa de cabeça aberta. E o que seria uma pessoa de cabeça aberta? Uma pessoa aberta ao novo, uma pessoa aberta a novas opiniões, uma pessoa aberta a teorias diferentes daquela em que ela acredita, tá? Então, a minha visão de Deus, por exemplo, pode ser diferente da sua, nem por isso eu estou errada ou você. Então, ela vai dizer que as pessoas têm essa questão de mentalidade fechada, tá? E não da mentalidade aberta, e por isso elas são intolerantes. E aí traz essa questão, né, da mentalidade aberta aí, essa abundância de informações intimamente ligada com depois o preconceito, com os estigmas associados à religião, à cultura, à sexualidade. A Ana também traz, né, dentro da mentalidade alargada, a questão da política como subsistência para a própria política. O que seria isso, né? Ela vai trazer que quando a gente tem política, a gente sempre vai ter que criar grupos e polarizar, pois quanto mais polarizada está a política, menos concorrência a gente tem. Né? Então, o que a gente vê muito, o que a gente vê hoje no Brasil, né? A gente tem dois grandes movimentos e só. A gente não tem vários movimentos onde vários podem tomar força e se tornarem soberanos. Não, a gente tem dois que precisam coexistir ali e conviver, coabitar o ambiente político para que os dois só permaneçam. E dessa forma não se dá espaço para outros e novos. Então a Hannah já trazia isso, né? Lá em 1920, né? Viveu em 1929, então ela já traz essa teoria, tá? Que nada mais é do que a gente tem hoje politicamente, né? Então, essa questão política em que você que não gosta de política, afaste-se da política, você que gosta de política, venha militar para o meu lado, independente de qual lado seja, tá? A gente não tá trazendo aqui se a Ana traz uma política mais de esquerda ou de direita, tá? Mas a questão dessa necessidade para a existência. E como a gente aplica isso na redação? A gente aplica isso na redação porque a gente olha para o tema, seja ele um problema social, como geralmente a gente tem, então a gente olha para o tema e percebe o quanto a polarização política hoje dá para ligar com a Ana, né? E mostrar isso aplicado aí nas consequências que a gente tem dentro da população. E por fim, que é a minha obra favorita da Hannah, que a gente vai ter a questão do Eichmann em Jerusalém. Para quem não sabe, ou quem nunca leu, ou precisa ser relembrado um pouquinho, né? A gente tem aí o Eichmann como um último general de Hitler a ser condenado. Ele estava exilado na Argentina, então ele foi pego, foi levado para Jerusalém e houve esse grande tribunal, esse grande julgamento. Tá? Foi um evento super midiático na época, e nessa época a Hannah foi convidada pela revista New York para cobrir esse fato em Jerusalém, então ela volta de lá não só com a cobertura de tudo que aconteceu, mas também com essa obra. E a obra da Hannah, eu vou ver se eu acho uma foto aqui para mostrar para vocês, a obra é muito controversa em muitos pontos, mais interessante, que ela vai trazer Eichmann em Jerusalém, um relato sobre a banalidade do mal, tá? Consigo mostrar aqui pra vocês, super recomendo, tá? Recomendo muito, porque como a gente pode resumir essa obra pra você e pra você entender? Quando a gente lê Banalidade do Mal, sempre tem a questão de que convivemos com o mal do outro e ele não nos afeta. Antes de falar da obra da Ana, deixa eu te contextualizar no sentido assim, todos os dias a gente passa por moradores de rua ou pedintes de rua, certo? E a gente começa a julgar aquele morador ali, aquela pessoa em situação de rua, como está ali porque quer, tem que limpar, muitas vezes tem que estar aqui, alguém tem que resolver, estou incomodada com isso, não preciso ajudar, tá? E a gente vai se banalizando, ou seja, a gente vai acostumando com o mal. A gente vai acostumando porque isso é normal na nossa rotina. Isso é tão normal que a gente começa a interpretar que aquilo que acontece ali é como se nem fosse mais humano. E isso é a banalidade do mal trazida pela Hannah. E aí ela vai trazer o Eichmann, e o Eichmann vai mostrar pra gente, dentro do discurso dele, quando ele está em julgamento, os seguintes conceitos, que se não fosse ele um general importante
para Hitler, outro seria. E que aconteceriam as mesmas coisas. E que então a culpa não é dele, tá? E vem com essa teoria de que se banaliza a maldade que acontecia. E a gente tem um movimento que acontece diariamente no Brasil e acontecia diariamente no nazismo, mas não estou falando que acontece no Brasil hoje ou nos últimos anos, tá? É um movimento que sempre aconteceu no Brasil desde que temos a colonização brasileira, que é um determinado grupo dominante e um determinado grupo não dominante. Não que obrigatoriamente sejam as mesmas quantidades, ou minorias ou maiorias, mas a gente tem o dominante e o não dominante, né? E aí existe a piada, o esculacho, a banalização do mal que acontece com esse grupo que não é dominante, até que olha-se para isso como não mais um humano, mas algo que precisa ser eliminado, que precisa ser limpado, tá? Assim como os arianos faziam com os judeus, né? Que se banalizavam eles, se maltratavam, se tratavam como lixo, como algo que precisava ser eliminado, limpo, descartado, tá? Então, essas teorias da Ana, né, dentro da redação, você pega com qualquer problema social e traz como é banalizado o mal do outro, porque ele não afeta aquele que tem o poder na mão, tá? E independente de qual seja o poder, porque até hoje no Brasil, todos os poderes que a gente já teve, vários partidos, nenhum resolveu. Então, independente do partido que a gente tenha hoje, a hora que você tem poder, você de fato pode até ter um discurso muito bonito de união e de não banalização, mas o mal tá aí sendo banalizado todos os dias. Então, são 3 pontos bem legais da Ana. A gente fala do imperialismo, essa questão de uma nação dominando a outra, a questão da mentalidade alargada, quando você precisa ter empatia e entender que a teoria do outro não te ofende, e a gente tem a banalidade do mal, quando a gente convive em massa com algo de ruim acontecendo, mas se não acontece conosco, está tudo bem, a gente não se importa tanto assim, né? Então, são 3 teorias bem legais aqui pra vocês, que eu tenho certeza que você vai encaixar coringão aí nessa redação. Te espero na próxima aula, te espero dentro do curso. Um beijo, meus amores, lindo e sempre. Tchau, tchau!